Olá, pessoal. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui diante do meu amigo Darco Magalhães. Olha, ele é autor de livros. Olha que nome mais interessante. O Algoritmo do Cavalo. Se você está agora apaixonado pelas inteligências artificiais, como seria você adquirir esse livro e usar a linguagem do cavalo, que é aquela maravilhosa. Eu vou ler aqui rapidamente na minha colinha o currículo do Darco e em seguida a gente vai bater um papo bastante legal. Ele é domador e treinador de cavalos de esporte, palestrante e escritor. Passou os últimos anos nos Estados Unidos, onde obteve o visto de habilidade extraordinária em sua especialidade, comportamento equino. É autor do livro O Algoritmo do Cavalo, um ensaio sobre a comunicação interespécie. Nossa, isso é fantástico. No qual apresenta a base e a estrutura que fundamentam as técnicas voltadas para a educação de cavalos. Formou centenas de cavalos de esporte para o hipismo, desenvolvendo técnicas que fortalecem a capacidade individual de personalidade dos animais, favorecendo os princípios de bem-estar animal. Também realiza trabalhos terapêuticos com grupos corporativos, utilizando técnicas que ajudam a estabelecer conexão entre espécies de cavalos. Que coisa maravilhosa, currículo simplesmente espetacular. Ficou bonito esse Ficou currículo, lindo, né? Pois é. Vendo você ler, eu falei, Uau, quem é esse quem cara? que é esse cara, velho? Que legal. Orgulhoso. Me fala uma coisa, vamos começar de cara como você chegou no cavalo. Como é que é a tua história? Conta aqui rapidamente pra gente. Robson, rapidamente, eu acho que a minha história, eu vejo se repetir muito por aí. Eu fiz uma transição de carreira por motivos sempre existenciais. Que legal. Né? Tipo, entrei numa depressão profunda quando eu era ator, produtor cultural, músico. Então eu tive a primeira fase da minha vida, 20 anos estudando música, estudando teatro. Ah, então o artista está dentro de você tem muito tempo. Super. Que legal. A gente nunca vai deixar de ser, né? Isso é. Isso nunca vai deixar de ser. É o ser, né? É. E aí, eu não lembro exatamente que período foi, 2011, 10, ali. Eu tirei um ano sabático. Eu peguei um dinheiro que eu tinha reservado, assim, falei, sabe de uma coisa? Vou dar entrada em nada, não vou investir. Eu vou visitar minha mãe, que estava morando em Minas Gerais, numa chácara. Falou, Darco, vem para cá. Você tá mal e tudo mais, fica aqui comigo. Esse fica aqui comigo durou 1 ano e meio. Uau. E lá, que foi na cidade de Carmo da Cachoeira. Não sei se você ouviu falar José Trigueirinho. Já. É um espiritualista, que ele faleceu em 2015, eu acho. Sim. E lá ele tem um centro espiritual grande de várias fazendas. Então eu fiquei morando com minha mãe, frequentando essas fazendas, as palestras, uma conexão com a natureza. Só isso. E lá ele tem, na fazenda, ele tinha, ainda existe lá, Casa Luz da Colina. E essa Casa Luz da Colina resgatava animais sob maus tratos. Tinha gatil, canil e tudo mais, vaca, tudo. Papagaio, tucano, cavalos. E eu gostava demais, visitando lá o gerente falou, Darco, vendo que eu visitava sempre, que eu gostava, que eu conhecia um pouco, que eu estava tendo familiaridade com a coisa, ele falou, Darco, que tal você ajudar a gente? Fiquei lá alguns meses ajudando, ele falou, que tal você tomar conta desses cavalos? Cara, a minha vida virou do avesso. Porque o que era para mim sempre uma coisa um pouco distante, eu digo que o cavalo me salvou daquela depressão. Caramba. Porque saindo desse ano sabático, parece uma história do herói, né? A jornada do herói, que se retira. Muito parecido, talvez. Eu acho que todo mundo tem um pouco isso, né? Eu saí daquele ano sabático com 3 cavalos resgatados, que eu resgatei. Um eu comprei, que era um pangaré de um aras. Aí eu peguei um pangaré aqui para fazer companhia. A pangaré veio prenha. Quando eu saí de Minas, eu saí já com uma família de cavalos e falando assim, agora eu vou ter que trabalhar com isso. Porque se eu sair daqui, eu caio de novo numa esparrela
existencial mesmo. Aham. E aí eu fui estudar. Eu falei, para conversar com esses bichos, eu preciso estudar, preciso conhecer mais. Aí isso se tornou como que chama? Aquela Toca do Coelho da Alice no País das Maravilhas, que você entra em outra dimensão e isso não tem fim. Isso é de uma profundidade incrível, porque quando você começa a se comunicar, por isso que eu chamo o livro Um Ensaio sobre a Comunicação Interespécie. O livro é um ensaio de uma comunicação interespécie, que nós nos comunicamos com outra espécie. E para você se comunicar com outra espécie, você tem que considerar que a outra espécie tem consciência de si e quer se comunicar com você também. Sim. Só que a comunicação é diferente, é não verbal. Só que a comunicação é diferente. Aí eu pirei o cabeção. Uau. Porque a primeira vez que um cavalo entendeu o que eu disse, respondeu o que eu disse e pedia de acordo com a comunicação que eu havia aprendido, abriu uma dimensão na minha cabeça. Eu falei, fantástico. Outra coisa está acontecendo. Então, aí começou a minha jornada com os cavalos. Eu já tinha 33 anos, a galera fala, pô, eu comecei a montar já na barriga da minha mãe. Cara, até 2011 eu não sabia onde era o rabo, amigo. Sabe, assim, foi... Por isso que eu incentivo todo mundo a fazer o mesmo. Que legal. Sai da bolha, galera. Sai da bolha. E aí como é que você chegou no horsemanship? De se tornar um facilitador e o domador e tudo mais? Porque eu queria salvar os cavalos no mundo. É uma arrogância, uma pretensão egóica gigante, mas eu tinha isso mais virulento, porque quando você tem um amigo seu que é de outra espécie, no caso era o dueto, a valsa, o cello, que eram cavalos que eu tinha, e eu tinha por eles, eu acabei doando esses cavalos, porque eu não tinha condição financeira e tudo mais, a gente cai na realidade em um determinado momento, mas eu falei, o olhar para o cavalo, em geral, de uma forma clássica e também moderna, o animal ele é usado para. Ele é escravo de. Ele serve para tal coisa. Ou ele serve para procriar, transportar ou satisfazer minhas vaidades. Sim. Ponto. Entendeu? E ele vai fazer isso na base da porrada. A gente sabe que funciona assim. É o método clássico. Clássico que funciona até hoje e está na literatura, nos vídeos, nos livros e tudo. Para você conquistar alguma coisa, você amarra o cavalo, você bate nele até ele aprender que ele não pode. E isso é de uma imbecilidade gigantesca. Total. Eu não conseguia, assim... não precisa fazer isso. É o ensinamento através do medo e da... E do medo mesmo. Eu acho que todos nós, de alguma forma, conhecemos essa forma de educação. Total. Eu nasci em 76, então eu atravessei os anos 80, amigo. Quem atravessou os anos 80, atravessa qualquer coisa. Sobreviveu. E sobreviveu. Então, o que eu pensei? Falei, não, eu quero mudar o mundo e não sei o quê. E você tem domadores como Bucky Branham, Pat Parelli, Monty Roberts, uma porrada. Lorenzo Francês Voador, Will Rogers, você tem, Scarpati, você tem uma porrada de domadores conhecidos e não conhecidos, Ray Hunt, que é o pai que esses caras não precisam fazer isso. Sim, sim. Uau. Então tem alguma coisa de interessante que todos eles sabem que nós não sabemos. Se esses caras conseguem domar um Mustang selvagem, sem uso de corda e amarrações, convencendo o animal através de gestos, de avanço e recuo, de alívio e pressão, por que a gente amarra a porcaria do pé do animal? Tem que ser muito xarope. Tem alguma coisa ali. E aí você vai investigar a coisa, você vê que é simples, cara.
Entende? Você vê que os cavalos, eles se comunicam na manada de uma determinada forma. Esses caras, não querendo gastar energia, não não querendo fazer força, não querendo não sei o que, eles começam a se comunicar com os animais, assim como os animais se comunicam entre eles. Basicamente simples assim, mas o simples nunca é simplório, pode ser bastante complexo. Sim, sim. Porque exige uma certa... Enfim, eu acho que a partir daí isso me seduziu também. Eu falei, isso eu quero fazer para mim. Do tipo, sabe aquele sonho de eu quero sentir a não gravidade, né? Ou eu quero subir no Monte Everest. Eu quero domar um cavalo com essa linguagem. Aí eu posso morrer. Eu domei um, e aí veio um monte, aí veio centenas, aí entrei no universo dessa forma. Que maravilha. E aí daí você foi para o horsemanship e depois também para o esporte, ou isso tudo aconteceu de forma paralela? Olha, o horsemanship esse horsing, cavalo, man, ship, relacionamento entre homem e cavalo. Então você, Robson, hoje pode praticar o horsemanship com pouca informação e ter ali uma interação, pode ser grosseira ou primária, mas alguma comunicação com o cavalo. E eu posso chamar do que você está fazendo de horsemanship. Não precisa ser uma pessoa especializada. Tá. Todo mundo que trabalha com cavalo pratica horsemanship. Sim, com certeza. Pode ser um horsemanship ruim. Sim. Pode ser uma relação entre homem e cavalo ruim. Talvez, né? Pode ser boa, pode ser saudável para os dois. Então, esse horsemanship veio no momento do mercado em que a palavra doma pegou mal, estava com o filme queimado no mercado. Mais ou menos agora como está o coach, né? Mais ou menos como está o coach. Queimado pra caramba. Queimado no mercado, virou carne de vaca, todo mundo fala. Pô, o cara é domador. Geralmente o cara que é domador é o cara que faz o trabalho sujo. Sim. Era assim. Então, horsemanship virou o cara que é muito parecido com whisper horses. O homem que sussurra, do tipo... Cavalo, né? Aí vem encantador de cavalo, aí depois veio doma racional, depois vem doma... Aí vem um monte de compostos para fazer a mesma coisa. Entendeu? Porque a linguagem dos animais é a mesma. Então é basicamente isso. E agora tá, assim, tem várias vantagens e desvantagens e interessantes pontos de vista com relação à doma índia também, né? Tem a doma índia do Scarpati. Que você sobe no cavalo, aí as pessoas falam que aquilo é uma submissão excessiva, que não precisava de tanto. É engraçado isso, que cada um faz um comentário dependendo de onde ele está, né? Eu acho, sabe o que às vezes acontece? Não sei se você concorda comigo nesse sentido. Eu acredito que as pessoas fazem muitas projeções, inclusive nos animais. Então, cães, gato, cavalo. Então, às vezes, assim, a pessoa está usando uma espora, está usando uma célula que machuca, não, ela está em pelo. Não, peraí. Talvez, não sei, pode ser meio loucura da minha cabeça. É lógico que a gente tem uma simpatia pelos animais e quer mais protegê-los e mantê-los dentro dessa linha do bem-estar animal. Entretanto, às vezes eu acho que tem muita projeção. É como se a pessoa se sentisse na pele do cavalo sendo montada, sabe? Só que a pessoa não tem aquela agilidade do cavalo, não tem aquele corpo e não tem aquela habilidade para se fazer tanta coisa. Como é que é esse mundo? As pessoas que te procuram para fazer doma dos seus cavalos, ou mesmo que elas procuram para que você possa trazer para elas algum conhecimento, ou bastante conhecimento sobre essas montas, como é que é a cabeça desse teu cliente? Nossa, a gente vai descascar um abacaxi. Eu tenho clientes com todas as cabeças possíveis. Você tem o cara que não sabe onde fica o rabo, que ele tem muito dinheiro, compra o cavalo e ele quer fazer tal coisa. Você fala, olha, você comprou o cavalo errado para fazer o que você quer. Cada cavalo tem uma habilidade. Tem uma puta habilidade específica para cada coisa, né?
Você não pode pegar um cavalo sertanejo para fazer salto. Você não pode pegar o cavalo de salto para fazer romaria. Muitas raças específicas, são milhares de anos de seleção. Fora as misturas dos cruzamentos, né? Você pega isso com aquele e vira outra coisa. E vira outra coisa, vira um tatu com cobra. Então, eu acho que você tem isso. Então, o nosso papel é, primeiro, matar a bola, colocar a bola no chão e falar, vamos começar o jogo do zero. Tá. E isso é muito legal, porque isso é bem-estar animal. Sim. É claro, você pega, olha, esse cavalo tem essas características, te ajuda se você for fazer tal coisa. Porque o cavalo não vai sofrer, você não vai fazer a coisa errada na hora errada, você tem treinadores especializados, então é um campo de muita especialização, no caso. Então, isso é uma coisa. Você tem um outro cliente que sabe muito de cavalo, que é o dono de aras, que é o cara que viaja para a Holanda, para a Alemanha, que traz a raça específica e fala, Darko, eu quero esse cavalo dessa raça, domado desse jeito, para fazer tal coisa. Uhum. No caso do hipismo, por exemplo, tem nuances na doma do cavalo de hipismo que você não vai fazer o mesmo na doma do manga larga, do quarto de milha, porque ele tem uma morfologia diferente. Às vezes, por exemplo, eu trabalhei por aras específicos durante alguns anos que ele não queria que o pescoço fizesse assim, ele queria o cavalo mais reto, que ele fizesse a curva inteiro. Faz todo sentido quando você vai falar do salto. Sim. Vamos primeiro muscular. Sempre focado no que está vindo, né? No que está vindo. Outra coisa, eu não quero o cavalo saindo de espado, lateralidade não agora. Então, eu fui aprendendo que tem ali uma certa cuidado que você tem que ter. Então, o que eu quero dizer? Esses clientes todos, o nosso papel é o quê? Orientá-los a fazer determinada coisa. Por exemplo, Darko, eu quero... Por exemplo, o que é muito comum e que eu acho que é o que eu mais fiz e que eu mais gosto de fazer, na verdade, reabilitação comportamental. Muito legal isso. Eu adoro, cara. Eu adoro. Você fala, Darko, então, eu tô com um cavalo que está com um problema, meu olho brilha. Porque eu... Onde você vai colocar todas as suas habilidades é um baita desafio também. É um puta desafio. É um super desafio. E você termina com aquela sensação de que você está ajudando alguém. Uhum. Alguém, do ponto de vista com A maiúsculo, que tem personalidade, que tem sua consciência. Eu não consciência, com todo respeito, porque eu não sei cientificamente, nós não sabemos se nós temos, até onde vai essa palavra, mas consciente do ponto de vista da ser senciente, ponto. E que conversa contigo. Então, se um cavalo está traumatizado por alguma violência, o que é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Eles veem um chicote, um pau assim... Isso é excesso de medo. Né? Cavalos já são medrosos. O medo faz parte da natureza dele, está na genética. Mas ele ainda é reforçado com isso a ponto dele ter movimentos de, sabe, reações de pós-guerra. Tem cavalos que têm essas reações, cara. De imaginar algo e já ficar surtado. Né? Mas pode ser coisa simples, como o cavalo que estira, ou o cavalo que dá manotada, que empina. É possível você reabilitar esses animais. Isso é muito legal. Isso muito legal. Muito legal mesmo. Usando ferramentas... Dá um exemplo. Por exemplo, um cavalo desse que está empinando. Como que você faz para chegar lá? Tá. Quanto tempo leva? Só para as pessoas terem uma ideia de como que é esse trabalho, né? Tá. O trabalho de reabilitação eu acho que é o que leva mais tempo, porque ele necessita de uma introdução intensa de alguns meses, 6 meses talvez, dependendo do caso. Eu digo que dicas é tudo fake news, é que nem coach, que nem, sabe assim? Sei.
Tem eu que dou passar pelo dicas. processo. Cara, desculpa, assim, não tem como, você tem que pegar o beabá, você tem que pegar o cavalo que está com problema e trazer ele de volta, mudando a alimentação, a forma de manejo, mudando o ambiente, principalmente o ambiente. Principalmente o ambiente. O cavalo tem que começar o trabalho em outro ambiente. Uma das coisas, são fatores que você, Robson, a gente vai mudar o nosso comportamento diante do ambiente. Com certeza. Se eu estiver na praia de Copacabana, tomando um sol, com 100 mil reais no banco para gastar o quanto eu quiser, meu comportamento é um, amigo. Se eu estiver no morro, ganhando salário mínimo, É outro. é outro. Sorry. O cavalo, igualzinho. Você tem que ter essas considerações. Então, uma mudança de ambiente, você vira uma chave. Você usa outras chaves, como a capacidade do cavalo ser um animal social. Existe a possibilidade, quase sempre, de cavalos com muito medo, deles não terem tido uma relação de confiança por muito tempo com alguém. Nem com outro cavalo, nem com uma pessoa. E na hora que você coloca isso, e aí eu posso falar isso sem medo, sistema límbico, aquele cérebro antigo, que estão em todos nós, animais, onde as nossas emoções trafegam com muita força, você abre uma portinha, entra ali dentro e planta uma semente boa. Espera germinar. Mas é lá, no trabalho, fazendo a conexão com o cavalo, que pode ser dentro de um redondel, pode ser feito de várias formas. Dessa forma, eu já sei que esse cavalo tem aquela sementinha. Aí eu entro com um trabalho pesado de exercício físico, alívio e pressão, controle dos pés, hierarquia, uma série de coisas que eu vou educar, e eu não, nem vou colocar aspas, não, educar da forma mais sistemática que eu posso falar, formal. Eu vou ensinar, olha, B, A, B, C, D, E, F, eu ensino a abecedário para o cavalo e falo, ó, B com A da Bá. Outro Bá dá Bá também, então fica Babá. C com AK, então fica babacá. Se você fizer isso, você é babacá, entendeu? O cavalo começa assim, rindo. Então eu não posso fazer isso. Sim, a gente tem que ter princípios. Olha, F com O, D com A dá foda. Você fica foda nisso. E você é recompensado com isso. Então você gera no animal, você estimula a inteligência. Pô, o que tem de difícil nisso, Robson? Isso é fácil de fazer. Nossa, agora você falando isso aí me deu um insight aqui. Uma das coisas que eu vi no seu currículo que me chamou muita atenção, que eu queria que você trabalhasse um pouco aqui com a gente, falasse, essa questão da terapia assistida por cavalos. Então, agora quando você falou que quando você reabilita um cavalo, você trabalha a inteligência dele, o mesmo a gente faria com os humanos. Fala um pouquinho sobre essa questão. Quando você vai trabalhar com humanos e que você utiliza os cavalos como veículo para essa terapia ou para essa consciência, ou até mesmo para essa inteligência. Tá. Essa é uma parte que eu acho bastante complexa do ponto de vista ético. Né? Porque, novamente, a gente não está usando o cavalo. Sim. Então, assim, a gente pode usar o verbo, mas contextualizar que a gente não usa o cavalo para ninguém. A ideia é colocar duas espécies em relação. Então, eu pego, por exemplo, com a Flavinha, então às vezes ela chama para fazer um trabalho lá com o executivo, né? Pô, o cara tá vindo de uma empresa, estressado, muita bota todo dia, bibibi, bobobó. E a relação dele com o meio ambiente, com outras espécies, é pobre, é fraca. A gente sabe disso. Todos nós temos uma relação com o meio ambiente
pequena. Sim. E aí, quando você oferece para ele se relacionar com outro cavalo, que é um cavalo que tem uma vida saudável, que tem uma vida de esporte, ou que ele tem um dono que trata ele de determinada forma, que ele já passou da idade de morrer em meio selvagem. Um cavalo em meio selvagem vai viver no máximo 8, 12 anos. No máximo. Esse cavalo com 12 anos no esporte, ele está no auge. Outra história. Da condição física dele, com um super veterinário, com acupuntura, com quiropraxista, entendeu? Até pai de santo aparece lá para fazer trabalho para ele. Ele tem tudo, cara. Ele come do bom e no melhor, das melhores rações, do melhor alfafa, do melhor tudo. Você pode questionar se ele está na baia? Você pode questionar se ele é montado? Pode. Todos nós podemos questionar tudo. Legal. Você falar que ele tem uma vida ruim? Não. Mas relativo. A gente pode relativizar. Então, aí você oferece esses dois se conversarem. E aí você tem uma coisa boa para o cavalo, que eu sempre falo com o Flávio, a gente tem que lembrar se o cavalo vai levar alguma coisa boa nessa história, que a gente não está usando. Sim. E quase sempre o cavalo está levando a experiência de conhecer outra pessoa. Então ele está conhecendo um executivo, às vezes é um executivo que tropeça quando corre, que não sabe onde, desconexo, e o cavalo ajuda o cara. É incrível. Porque o cavalo, quando vai correr no redondel, já vê que o cara não tem habilidade, ele já vai mais lento, ele já vai mais devagar, fecha o círculo, ajuda o cara. Quando uma pessoa tem mais energia, você pode notar que eu tenho muita, aí o cavalo já abre, expande, fica mais difícil, mais sensível. Isso muda a cabeça de qualquer um. Ou tu é uma pedra, e aí tu não sensibiliza com nada, ou você está disposto a algo, e aí abre uma porta, que é, eu posso me comunicar com outra espécie, e para isso eu preciso de gentileza, eu preciso de habilidade, eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso entender como o outro pensa, fala, age. Eu preciso me colocar no lugar de escuta. E eu preciso ficar parado. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Isso é um trabalho de conexão. Sim, total. Né? E você teria algum resultado que você pudesse comentar de algum executivo ou de uma outra pessoa que teve esse contato com o cavalo e que ela se transformou, que aquilo lhe serviu para que ela pudesse abrir? Por exemplo, pega o caso desse executivo, que quando corre ele se atrapalha, né? É muito comum as pessoas, às vezes a gente está com tanta vontade tanta sede ao pote, né, que eu vou correr no meio, né? Eu caio, quebro o pote, depois eu vou ter que comprar outro pote e tal. Mas, de repente, quando a gente talvez se torna mais consciente e faz isso de uma outra maneira, as coisas tendem a... Porque essa é uma das ideias aqui, né, nesses nossos podcasts aqui, é trazer a presença do cavalo como um facilitador, ou um co-facilitador, dependendo da visão das pessoas, como que ele entra dentro dessa equação nossa humana, e ele, com a sua sabedoria, esses anos de domesticação, esses anos de sobrevivência, como que ele pode trazer isso para que a gente possa olhar? Porque a grande maioria das pessoas que nos assistem, às vezes elas ficam assim, mas por que o cavalo? Por que não outro animal? Já que é o cavalo, o que é que tem nele que não tem nos demais? E o que é que acontece com as pessoas quando estão diretamente em contato com eles? Isso é uma pergunta que eu não sei responder, Robson. Do ponto de vista da biologia, um cavalo não difere de um macaco ou de uma capivara, ou de um porco. Tá? Então, assim, por mais que você fale que os cavalos isso não difere, são animais especiais e ninguém vai contestar isso. Tá? Do ponto de vista, mas os cavalos estão aqui há muito tempo. Cara, as baleias estão a mais. Tipo assim,
Eu acho que isso não é necessariamente um argumento. O que eu acho que existe no ponto de vista cavalos e humanos é que aconteceu em algum momento da história. Olha que louco, cara. Há 12 mil anos, nós éramos todos bípedes. E você vai encontrar essa história num livro chamado O Enigma do Centauro, do Bjarke Rink. Conhecido entre a galera do cavalo. Se você não conhece, corre atrás, porque é um livro espetacular. É uma bíblia da relação homem-cavalo, da história e tudo. Até 12 mil anos, a gente pode falar que, deixa eu ver, princípio da civilização 4, 5, um pouquinho antes, aí ele vai colocar 1.500, 2.000 anos antes, ali 8 mil anos. Alguns livros falam 12, então tem ali uma diferença que éramos bípedes, cara. A gente nunca passou de 3 km por hora. Éramos hominídeos bípedes. Não havia relação com animal nenhum. Não tinha carroça, não tinha charrete, não tinha nada. Porco não era usado para nada, galinha não era usado para nada. Nômades, a gente ficava andando pelo planeta. Aconteceu algo que aconteceu na Eurásia há 8 mil anos. Uma comunidade nômade comia carne de cavalo, bebia leite de égua. Pegava as éguas na manada, no pasto, trazia para perto de casa, tirava leite, levava essas éguas de volta. Para se alimentar, nunca foram montados. Quem tinha que fazer esse serviço de ir ao pasto, pegar e voltar, eram aqueles menos experientes no grupo, que geralmente eram as crianças. As jovens, tipo, vai lá, pega fulana pra gente tomar leite. Aí as crianças iam lá, uma criança, 2 crianças, 3 crianças, e elas faziam isso todo dia. Aí você escreve aí no seu rascunho, habituação. Eu criei um hábito. Essa égua vai e volta. A comunidade é nômade, tá? Tem barracas. Não é um vilarejo, não é uma cidade, não tem igrejinha, não tem nada nesse período. Em algum momento, diz o Bjarke Rink, uma das histórias mais lindas do livro, essas crianças brincando com as éguas mansas de leite, sobem nessas éguas e percebem que é possível levá-las para o pasto através do dorso. Que interessante isso. Essa é a teoria do Bjarke Rink. Nós não temos vídeos, nós não temos postagens, a gente não tem material científico, nós temos só uma teoria, tá? Uma teoria não só bonita, como muito coerente. Essas crianças brincando com mansas éguas de leite. Aí ele dá uma cutucada, que é o seguinte: o hábito de ir e vir amansou e domesticou essas éguas. Isso é muito bonito, cara. E o legal também é a inocência da criança, né? Vou montar e vai ser legal. Ele não estava montado, ele estava em cima, ele não estava montado ainda. Ele estava brincando. É muito legal isso. E ele diz no livro um trecho dizendo assim: e os adultos viram as crianças montadas no dorso, sentadas no dorso do cavalo, andando pelo acampamento nômade. Porque provavelmente o cavalo pegou sentidos diferentes, não tinha orientação ainda. E eles perceberam pela primeira vez que era possível controlar um cavalo através do seu dorso. Esse é o trecho do livro. Aí ele termina. E os adultos diziam:
essas crianças aprontam cada uma, eles nem se ligaram que aquilo ia mudar o mundo, cara. É incrível. Certo? Essa família nômade, em pouco tempo, tornou-se uma família nômade montada a cavalo que nunca desceu do cavalo. E para isso você tem registros fósseis. Uhum. De cavalos mortos, que morrem junto com as pessoas, de fragmentos ósseos, registros fósseis, de ossos com formato, com mudanças de formação devido à equitação. Ou seja, era uma tradição montar de pai para filho. Uhum. O cara era, desde criança, já montava cavalo. Agora, essas comunidades nômades conquistaram todo o Oriente Médio e toda a Eurásia, porque eles saíram da forma bípede e alcançaram 40 km por hora, velho. Uau. 80 km por hora, 60 km por hora. Isso é como nós escrevermos carta na década de 70 para a prima e hoje a gente manda o WhatsApp. É isso que aconteceu naquele período. Uhum. Detalhe não é spoiler, porque é um livro enorme, gigante. Homero, que faz aqueles registros, tipo, muito tempo depois, 1500 anos antes de Cristo, se não me engano, Homero, que escreveu a Ilíada, que viaja pelo Oriente Médio, muito similar ao que Guimarães fez no interior de Minas Gerais para escrever Grande Sertão Veredas, ele coleta registros de comunidades, de cidades já 4, 5 mil anos depois, dizendo que haviam grupos de cavaleiros montados com 2 cabeças e 4 patas. E ele acha muito curioso que isso acontece em várias regiões do Oriente Médio. Uhum. A mesma história oral dessas civilizações, agora já civilizações sedentárias, né? E ele dá o nome de centauro, de que um centauro invadia a comunidade para roubar comida. Eram as antigas civilizações nômades que aprenderam a montar cavalos. Uhum. É uma história. Muito legal. Nossa, fui longe, cara. Mas eu tô. Tudo Então, bem. mas vamos eu não sei voltar se eu aqui. respondi. Respondeu com certeza. A questão mais seria da questão da utilização dos cavalos nas terapias com humanos. O que é que você teria para trazer para a gente, assim como algum exemplo, ou algum tipo de trabalho que você geralmente Todo executa? mundo que sai do redondel sai chorando, emocionado, afetado. Maravilha. Por isso. E aí, por exemplo, você tem nos Estados Unidos um projeto que eles fazem um trabalho em presídios de doma de mustangs. Então, eles ensinam os presos, tem lá o horseman especializado, o mestre e tudo mais, ensina os presos, durante o processo de doma, sem o uso de ferramentas, de amarrações e tudo, através da linguagem, a reabilitação do cavalo e do homem preso. Maravilha isso. A Fazenda do Monte, há muitos anos, décadas, eles recebem ex-combatentes de guerra para fazer trabalho com cavalos. Muito né? legal isso. Porque você tem aí um trabalho terapêutico, fortíssimo e que eu não sei falar mais. Tem muitas nuances assim. E tem muitas várias nuances. metodologias diferentes, dependendo do que você está fazendo. O objetivo específico também, às vezes, o desejo do cliente, né? Às vezes ele quer uma questão, ele quer trabalhar a confiança, a liderança, a presença. Sim. Dependendo do tema, se muda a metodologia ou se, digamos assim, se desenvolve ou se desenha uma coisa específica para aquele cliente.
Sim. Eu não tenho conhecimento do trabalho com sistêmico ou de constelação, não. Mas eu acredito que você pode fazer esse trabalho com outros animais. Sim. Você pode fazer com outras terapias. Assim, eu realmente não sei o lance do fetiche com o cavalo. Assim, se eu usaria o nome fetiche, super de boa. Mas no trabalho com cavalos, eu acho que tem ali uma questão que para mim é muito interessante. Nós temos uma habilidade muito pequena motora. Nós, símios, Homo sapiens. Assim, eu sei jogar 3 bolinhas para cima no máximo, entendeu? Eu treinei durante 47 anos a caminhar, até hoje eu tropeço. Assim, a nossa capacidade motora é pequena comparada ao cavalo. O cavalo tem um cerebelo enorme comparado ao nosso, quadrúpede, então ele tem habilidades motoras. Isso, eu acho que rola aí uma projeção e perigosa, inclusive, que gera uma certa sensação egóica em muitas pessoas de falar, eu quero montar essa porcaria, eu quero controlar isso aí. E eu acho que a equitação, de alguma forma, se o cara não tiver a cabeça muito bem preparada, ele vai se tornar um babaca. Porque cresce. Agora ele é um quadrúpede, amigo. Agora ele está 80 por hora. Agora isso, agora aquilo. Sabe? O cara tem que ter muita humildade, tem muita cabeça no lugar. Por outro lado, nós temos uma capacidade muito maior em relação ao cavalo de planejar, de criar o futuro, de fazer planos, que é o neocórtex nosso tem essa nossa capacidade. A gente pode pisar na lua, a gente pode criar agenda, a gente pode falar, eu vou fazer tal coisa depois de tal coisa. Criar planejamento. Cavalos não planejam nada, bosta nenhuma. Se você tem uma parede Vive no aqui e agora, né? Presente, então. Não, Eles não têm capacidade de planejamento. Eles não precisam. Por quê? Eles são menos inteligentes? Não, eles nunca precisaram disso. De fazer planejamento. Eles precisaram correr. Por isso eles têm uma capacidade. Então eu acho que tem aí um certo... Cavalos mexem muito com vaidade. Sem dúvida. Acho que é provocativa essa frase. Fala um pouquinho sobre o livro. Você fala que seria uma comunicação interespécies. Você usou basicamente o cavalo, você usou mais uma outra espécie? Não, só cavalos. Só cavalo. Na verdade, o livro, ele costura... Eu fiz a tentativa de fazer uma costura entre vários horsemanship, usando essa linguagem. Que legal. Né? Por isso eu chamei de um ensaio sobre a comunicação interespécie, porque eu acho que não tem um trabalho que conecta todos esses. E não tem só um caminho também, né? Não tem só um caminho. Isso é muito E aí o que eu fiz? Eu falei, bem, eu vou ter que criar um elemento em que eu possa pegar todos essas linhas, conexões entre esses grandes domadores e criar um método. Então, você conhece provavelmente o diagrama de Venn, que é aquela círculos, né? Que você faz 3 círculos e tudo. Então, eu usei o diagrama de Venn para inserir a estrutura do comportamento equino. Essa é a palavra. A estrutura do comportamento está ali, que é fuga, social e herbívoro. Se você pegar um iracotério de 60 milhões de anos atrás, o que eles eram? Animais de fuga, sociais e herbívoros. Claro, aí muda a crina, muda rabo, muda altura, muda pelo, muda dente, muda tudo. O que permanece do cavalo moderno até o iracotério que sobreviveu ao asteroide que caiu no México e dizimou os dinossauros. Eles eram herbívoros de fuga. Você entendeu? Sim. Então, essa é a estrutura do comportamento equino.
Dentro dessa estrutura, eu coloquei os exercícios relacionados ao campo social, sistema límbico, os exercícios relacionados à fuga, cerebelo. Aí, todos os exercícios relacionados à habituação, relacionados ao campo herbívoro, que é o neocórtex. Então, você fala assim, tem exercícios para isso e para isso. Quando um cavalo tem um problema, você vai usar esse exercício para isso, esse exercício para isso, esse exercício para isso. Nossa, que legal. O que acontece? Sabe aquele centro onde estão os 3 círculos? Uhum. Ali fica o nome do cavalo, que é o seu problema comportamental. Então, para isso, eu criei uma grade em que você dá nota. Você olha o cavalo e fala, ele é ruim para controle dos pés. Ele é um cavalo muito disperso. Ele não tem controle da dispersão. Ele é um cavalo que gasta energia à toa. Então, você dá nota. De acordo com essas notas, você escolhe o melhor exercícios para praticar com ele. Sabe quem vai fazer isso? Do rei Hunt até os domadores modernos. Você entende? Então você pode pegar o livro, colocar em prática que você vai ver resultado no seu cavalo. Que legal, muito bom. E mesmo. isso é um algoritmo, como Bhaskara. O que é Bhaskara? É um algoritmo. Então o algoritmo, a gente fala, é uma palavra moderna, não tem nada mais antigo do que algoritmo. Sim. Né? É que ela ela veio à luz por causa dos trabalhos digitais e software com o uso de algoritmo, mas o livro tem um algoritmo, você pode imprimir esse algoritmo, colocar o nome do seu cavalo, colocar na geladeira. Olha, eu vou dar 20 dias e vou usar o algoritmo do cavalo para resolver o problema do meu cavalo. Prepotente, né? Muito legal, não? Eu achei muito bom mesmo. É isso que é o livro. É claro que eu conto histórias minhas com outros cavalos, todo esse processo. Eu queria que você abordasse para a gente, talvez, uma questão que é muito comum, que a gente percebe. Eu trabalho de uma outra maneira, mas eu queria escutar você fazer, que seria... Quando você está diante de uma pessoa que tem medo do cavalo, mas ela tem uma paixão, uma vontade de trabalhar, qual que seria a abordagem? Ou como que você geralmente faz? Você leva a pessoa primeiro para o redondel, apresenta, e aos poucos ela vai se introduzindo? Como que isso funciona? Que a minha percepção que eu tenho é que às vezes as pessoas fazem muita projeção. Eu tenho medo de cavalo, mas às vezes não é o medo do cavalo, é o medo de si mesma. E da velocidade daquilo que o cavalo pode vir a acontecer. E às vezes ela vira a chave de que maneira? Quando ela passa a ter contato com o cavalo, não necessariamente ela tem que montar, pode ser só em solo mesmo, tendo um contato mais direto. E eu percebo que aquilo meio que abre, sabe? Assim, opa, peraí, se eu posso com esse cavalo, eu posso com a vida, eu posso com o mundo. É nesse lugar que eu queria chegar. Cara, eu acho que você toca num assunto que eu posso afirmar para você. A gente tem medo de sucesso. Eu, Darko, quando eu estou diante do sucesso, minhas pernas tremem. Eu acho que a gente tem muito medo de dar certo. Então, quando uma pessoa está junto com um cavalo, a única coisa que ela pode ter é medo de ser muito bom, de ser do caralho. Aí aquilo amedronta, cara. É muito grande. É imenso. É imenso, então eu tenho medo, sim. O que eu faço, geralmente, como professor? Eu não me chamo de terapeuta, mas que eu acolho. Eu fico entre ela e o cavalo. Eu deixo ela cheirar, pôr a mão. Eu escolho o cavalo mais tranquilo, calmo, gentil. Acalmo o cavalo. Ando com ela dentro do redondel. E só fazer esse trabalho, a adrenalina dela baixa, o cavalo baixa mais ainda, e aí eu tento trabalhar junto com ela como se eu fosse extensão do corpo dela. É feio, não é assim, mas
dando assistência para ela. O Sim. que você quer fazer? Você quer que eu faça o que você faz? Se eu pergunto isso, ela já está mais calma. Sim, sim. Acabou. Porque você não está forçando para que ela tome nenhuma atitude, muito pelo contrário. Não, Tipo, eu tô você aqui... quer pôr o cavalo para correr? Se ela escolhe quero, eu falei, você quer pôr ele para correr? Então põe. Eu só seguro na cintura dela, da pessoa para ela não correr em direção ao cavalo, né? Mas se ela fala, não, eu tô com medo, eu faço assim, o cavalo corre. Nossa, é essa interação que eu quero. O mais importante é que eu quero que ao final do trabalho, que pode ser 1 minuto, 5, 50 minutos, que ela caminhe pelo redondel e o cavalo esteja próximo a ela. Uhum. Ah, porque isso tem uma energia... Que energia? Estou falando assim, é um animal grande no seu cangote fazendo... Para alguém que estava com medo... E agora tem essa sensação de controlar os pés de um animal dessa proporção. Aí alguma coaches, essa galera vai falar, é trabalho de liderança. Amigo, tá liderando nada, você não lidera nada. Se você não tiver ouvido, atento, e tiver junto com o animal, caminhando com ele, ou seja, em comum acordo, aí eu tento abordar dessa forma. Muito legal. E aí não é só pessoas que precisam, todos precisamos, Robson. Eu preciso mais que todo mundo. Para eu cair numa depressão é 2 minutos. Falar, pessoas que precisam. Cara, todos nós, né? Quando você menos percebe, você é a pessoa que mais... E tem essa questão, né? Quanto mais a gente cuida dos outros, mais nós temos digamos assim, nosso corpo requer também cuidado, né? Que de repente a gente fica só dando, tá? Em que momento a gente vai retroalimentar e receber? Isso é legal. Nessa questão com os cavalos é muito interessante, porque às vezes o teu recebimento, digamos assim, não vem de outras pessoas, vem do cavalo, né? Claro. Essa satisfação de domá-lo, de poder interagir, de ter uma parceria, que eu acho que isso que é mais legal dentro da questão do cavalo, né? Quando a gente vê essas pessoas domando com violência e o cavalo fazendo por medo, é uma coisa. Mas quando você vê que existe ali uma parceria e o cavalo está vendo, eu vejo muito isso nas provas de hipismo, né? Você vê quando alguém ganha um troféu, ganha uma medalha, ou ganha o que seja, ali é uma parceria, porque o cara não ganha sozinho. Se o cavalo não pular, ele não ganha. Então o cavalo precisa pular, mas eles precisam combinar. E é muito importante, para mim, e além de importante, muito bonito, quando eu vejo aquela parceria, sabe? O cavalo chega lá e o cara solta aquela pressão e alívio, e ele vai e solta. E às vezes assim, uma altura ou uma extensão que você fala, caramba, que coisa linda, né? E dependendo da situação, você nem precisa. Nesses dias eu vi, acho que um vídeo tão bonitinho lá acho que no Instagram, que era uma competição e um cavalo bate no jockey, o jockey cai. E o cavalo vai sozinho e ele vence. É muito impressionante. Eu tipo assim, viemos aqui para ganhar. Você não está comigo, eu vou sozinho, mas eu vou, né? Isso é muito legal, essa interação. Tem muitas nuances aí, boas, ruins. Em todos os esportes tem uma relação maravilhosa entre cavalo e cavaleiro. Em todo o esporte tem maus tratos, né? Sim. Eu acho que a minha função... Assim, o meu objetivo com o livro, com o meu trabalho, é justamente priorizar. O cavalo tem uma personalidade. Ele tem uma personalidade. Sim. Eu estou trabalhando com um cavalo lá, o I am what I am, da essência. O cavalo tem uma personalidade. Diante dessa personalidade, poxa, o cavalo é mais bobinho, mais inteligente, mais espertinho, mais malandro, mais burrinho, tem aquele que é mais... Você pega esse aluno e fala assim, a gente tem que melhorar isso, a gente tem que tirar isso, a gente tem que pôr foco nisso. E nisso, às vezes, tem atrito.
Tem, com certeza. O cavalo não quer fazer. Pode? Pode? Você fala para que você vai dar papinha para a criança fala, não quero. Pode? A gente vive com esse conflito todo dia. É verdade. E se você não tem maturidade... Respeito o bicho, respeito a criança, ou eu dou alimento porque é requerido e eu sou... E tem que alimentar. Comando. Como é que funciona? Como é que você resolve isso? Então, a internet... Eu não tô querendo mudar, não. Respondendo a sua pergunta, indo por trás dela. Tá. Eu acho que o esporte, tanto o hipismo, que tem esse momento único, e eu posso citar dezenas de cavaleiros bons que entram com a rédea solta na distensão, e que o cavalo ele tem as 6 escalas de treinamento, que é o pilar do bem-estar. Então ninguém pode falar de bem-estar no hipismo sem falar a escala de treinamento. Ritmo, descontração, contato, impulsão, retidão e reunião. Pô, você pega o Marcus Henning. Se o cavalo do Marcus Henning não tem essas 6 coisas básicas, se você vai numa prova de hipismo mais ruinzinha, você olha tudo, não chega, não tem as 2 primeiras, velho. Uhum. Aí a gente pode falar, elimina essa aposta. Mas não pode, porque o mercado, porque o comércio, porque isso. Mas se você tem essa estrutura bem estabelecida, num cavalo bem formado, o seu cavalo pode... Porra, velho. Ele pode ir para Marte, amigo. Ele pode soltar tudo. Mas tem calo. Ai, quem diz que o cavalo quer? Cara, vai perguntar essas coisas numa aula de filosofia. Vai fazer... porque é muito subjetivo. Uhum. Eu não quero trabalhar. Pode? Não, velho. Você vai morar na rua. Pode. Não é assim que funciona. Energia, né? E eles estão ali à disposição para utilizar aquela energia. Mesmo que você não esteja montando o domando, solta o cavalo. Ele vai correr pela natureza dele, é correr. E a natureza dele é correr. Então, é muito relativo. Dentro da manada de cavalos existe o que a gente chama na natureza humana de infanticídio. Garanhões matam filhotes para procriação. Sim. Ai, meu Deus, eu não posso ouvir isso. Geração Z, o que eu posso fazer? É assim. A natureza é assim. O leão também faz isso, né? O leão faz isso, o Simians faz isso. Uhum. Eu não sei se em certa medida o Homo sapiens, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma complexidade profunda, tão profunda, que eu posso afirmar para você. Às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, quando eu vejo um cavalo praticando aquilo que ele está praticando, eu posso ver esporte, trabalho. Aquele cavalo, ele está trabalhando e pagando a própria comida. Totalmente. Ele está até pagando a comida do próprio dono. Ele está pagando a comida do dono. Exatamente. Ele está pagando o aluguel do dono. É verdade, total. É claro que ele está sendo explorado e a gente pode questionar, colocar isso em debate, eu acho isso saudável. Uhum. Mas existe uma dignidade do trabalho ali que você já aceitou que aquele animal tem ciência do que ele está fazendo. Sim, total. E muitos deles aceitam, inclusive, isso, né? Que às vezes você fala, esse cavalo está assim, está assado, vamos aposentar ou vamos vender e trocar. E às vezes aquele cavalo, ele vai para esse novo ambiente, mas ele não fica tão feliz e contente. Você vê que existe uma Existe. tristeza nele por conta daquela questão, né? Até é difícil, às vezes, aposentar aquele cavalo, às vezes por causa de uma lesão ou por outra questão, porque ele desenvolve aquilo com a beleza, com a forma tão linda. Esses dias eu estava num aras que queriam bastante brasileiro de hipismo, e aí nós tínhamos uma égua e a égua estava parida, estava lá no piquete, maternidade, Sei. super bonitinha e tal. Uhum. Mas dessa égua adorava pastar fora. Como ela era uma égua de hipismo, o que ela fazia? Ela pulava a cerca.
deixava a potrinha Do no ladinho. piquete de maternidade para proteger, e a potrinha lá relinchando, buscando a mãe. Uhum. E a mãe estava lá. Onde é que a mãe está? Tá aí a gente foi lá para... Vamos pegar ela para passar pela porteira. Que nada. Foi só dar um chance para ela, ela voltou. Então ela passa onde ela quiser, porque ela vai e volta, né? Então é muito engraçado essas histórias do cavalo, né? E assim, se for fazer um paralelo, significa que ela tem vontade própria e ela gosta de pastar onde ela quer e ela vai procurar fazer. Seria mais ou menos o que nós faríamos. Mas eu queria que você me abordasse agora de uma outra maneira. Quais são os seus serviços e como que as pessoas podem te encontrar? Eu faço a doma, reabilitação, sempre faço palestras. Eu vou estar numa faculdade de Jaboticabal. Ah, que legal. Mês que vem. Demonstração técnica e curso. Então, às vezes, eu estou sempre fazendo um curso por aí, de final de semana, mostrando essa comunicação dentro do redondel. Maravilha. Que é o que eu mais gosto de fazer, assim. Porque daí a gente trabalha com cavalos reais, de pessoas reais, e como que essa comunicação ajuda aquele cavalo a entender o que ele está fazendo. Maravilha, excelente. Né? É um curso que eu adoro fazer. Como que chama? Olha, o curso chamava-se Horse Experience. Uau! Todo fresco, já horse, experiência com cavalos em inglês, porque eu tinha que fazer, né? Hoje eu chamo de algoritmo do cavalo, porque eu levo o livro. Tem mais a ver com você e com a tem história. Tem tudo, porque aí eu dou... Do próprio cavalo, né? Antes do livro eu chamava de Horse Experience, que era essa vivência por 2 dias. Sábado, domingo, geralmente. Sábado, domingo, geralmente. Porque geralmente eu adorava fazer mais, só que aí sexta faltava a maioria, enfim. É que para as pessoas às vezes se locomover é meio difícil, né? Difícil, nesse sentido. Aí é um curso que eu coloco lá 8 conjuntos, 10 no máximo. Então essas pessoas pagam o valor para trabalhar com os cavalos delas e elas dentro do redondel. Nossa, que legal. Porra. É uma experiência bem assim... maravilhosa. Assim, customizada, né? A pessoa traz o seu próprio cavalo, ela faz e ela leva o cavalo dela junto, então... Leva o cavalo dela. Foi feito, perdura, né? Então, essa é a ideia. Porque daí a pessoa... Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo, assim, o cavalo dispara, eu não consigo controlar ele, a gente precisa dar tranco no cabresto. Eu falo, tá bom. Eu entro com o cavalo no redondel e eu mostro para ela que ela tá ali ao vivo, assistindo. Tá. Do lado da cerca. Eu falo, faz isso agora, faz isso agora. Aí o cavalo dela controla os pés, para de disparar. Que maravilha. Putz! Seria, se a gente fosse fazer uma correlação, uma similaridade, seria o que os americanos chamam de clínica? Clínica com Isso é uma cavalos? clínica, pode ser uma clínica. Que ficaria um tempinho. Mas aí eu abro para ouvintes, porque daí a gente abre para pessoas assistirem, claro. Verem na prática. E enquanto ele está assistindo o outro colega sendo trabalhado, ele também está se auto-trabalhando, claro. Sem dúvida, sem dúvida. Aí eu falo, olha, então aí ela descansa, vem outro cavalo. Aí passam 8, 10 cavalos. Aí eu vou fazendo o mesmo trabalho com os donos no redondel. Porque daí vem a projeção que você comentou. Um projeta que o cavalo é o filho dela. Eu falo, olha, ele não é filho seu, desculpa, ele tá puto com isso, ele não gosta disso, não é assim que funciona. Você precisa colocar limites, tal. Como você nunca colocou no seu filho, não culpa o cavalo. Aí vem. Aí o homem machão, que quer controlar o cavalo na pancadaria. Cara, pra cá, para trás. E aí a gente tenta fazer um trabalho com os dois. Porque eles estão nesse universo da projeção, que é normal, natural, todos estamos. Né? Que eu chamo... Sim. Que eu explico. Até você não ter consciência sobre isso, você está na projeção. Você está na projeção. Que eu até explico que é antropomorfismo, muitas vezes, né? Ou seja, antropomorfismo, você humaniza o cavalo. Isso é absolutamente fácil de fazer, porque eles são seres com uma capacidade social muito grande. Então o cavalo põe a testa no seu peito, você projeta. Claro.
você projeta ali tudo que você tem, né, velho? Sim. Né? E muitas vezes essa projeção vira doença. Principalmente para o cavalo, que precisa de apoio. Né? Então, o meu trabalho é um pouco isso. Aí a pessoa pode projetar? Pode. Se ela tiver consciência que o seu cavalo é um animal de fuga, que ele precisa estar com uma área aberta, movimentar os pés, e que ele enxergue em você um espaço de segurança, cara, projeta o que você quiser, amigo. Projeta seu filho, seu pai, seu parente, vai pro inferno. Família inteira. Agora, desde que o seu cavalo tenha por você esse espaço de segurança, né? Eu acho que é isso, Robson. Acho maravilha. E é isso. E eu trabalho em Campinas, no Villajal, na dressagem. Mas você também viaja ou você prefere fazer sempre? Eu viajo. Ah, tá. É então, o que eu mais... Se uma pessoa do Nordeste ou do Norte, ou de repente... Super. Só me chama e a gente chama agenda um curso na sua cidade. Você me chama no WhatsApp e a gente conversa. A produção do curso, que quase sempre é muito simples. Eu preciso só de um redondel e uma área confortável para as pessoas sentarem. Quando eu faço 2 dias, a gente já prepara a cozinha e faz um almoço para que esse espaço de 2 dias seja intenso. Sei. Então, por exemplo, eu faço de manhã, no sábado, a palestra O Algoritmo do Cavalo. Tá. Com slide, tudo, onde eu explico do começo ao fim por que os cavalos pensam como eles pensam. Muito legal. Tem uma frase, cara, eu não sei se eu vou lembrar agora, que está no livro do Franz de Waal, que é um etólogo que eu amo de paixão. Eu indico ler qualquer coisa do Franz de Waal, tá? Que é: o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de observação. Nossa, que profundo, hein? Uou! Olha só, terminar a nossa conversa aqui mais ou menos assim. O que observamos não é o cavalo em si, mas é o cavalo exposto ao nosso método de observar o cavalo. Sim. Muito interessante. Você entendeu? Entendi. Então, assim, eu vejo um pássaro e eu não observo o pássaro em si, mas eu observo o pássaro diante ao meu método de observar o pássaro. Sim, sim. O pássaro não se observa em si. Ele o cavalo não é. Exatamente. Ele simplesmente é. Exatamente. Por isso... Ele não fica interpretando, ele vai lá e faz. E nós ficamos querendo dar nome a tudo e definir, colocar na caixinha e tudo mais. A projeção que você comentou. Exatamente. Então eu acho que eu queria chegar aí, comendo a sopa pela borda, vindo por trás, com essa frase. Porque essa frase, ela define como nós projetamos no cavalo. Maravilha. Não é verdade? Total. E o ideal seria conseguir observar o cavalo diante ao mundo do cavalo, como ele é. Agora, aí o meu olhar muda. Sim. Às vezes a gente brinca também que a questão é o seguinte: o cavalo não julga. Ele até pode não ter a consciência, já que o conceito de consciência, a consciência inclui tudo, menos o julgamento. Mas a questão toda tem muito mais a ver com o cavalo. Ele está andando, dá vontade dele urinar, ele urina, dá vontade dele cagar, ele caga, dá vontade de relinchar, ele relincha. Não interessa quem está junto, olhando ou fazendo. Ele segue o módulo cavalo, a maneira dele ser, a maneira dele se expressar, né? Como nós interpretamos isso é que tem a diferença. Não, isso pode, isso não pode, isso aqui não é adequado. Exato. Só que, em alguns momentos nós nos comportamos exatamente igual cavalos. Exatamente. Posso fazer uma provocação? Lógico, claro. Eu indiquei o Franz de Waal, né? Franz de Waal tem um livro tocando exatamente no que você está falando, tá? O nome do livro é Somos Inteligentes o Bastante para Saber Quão Inteligentes São os Animais? Uau,
Bela da provocação, né? Nós temos inteligência o suficiente para saber quão inteligente é um cavalo? Cara, muda tudo. Totalmente. E aí vem aquela outra ideia, né? Nós somos seres racionais e eles não são racionais. Até que prova o contrário, né? Porque tem animais que são de uma inteligência, cachorro. Cara, os cachorros fazem coisas assim que até Deus duvida, né? E os cavalos também, os gatos, eu acho que de uma forma geral. A minha percepção é muito de que lá atrás, na hora que começou a se desenvolver o conhecimento ou o estudo, não se valorizou muito essa questão da inteligência animal, até mesmo da energia e do contato. Hoje já tem bastante estudo mostrando que quando você está junto do cavalo, você melhora isso, melhora aquilo, você está junto do cachorro, do gato e tal. Mas ainda para alguns ficou aquela coisa de seres racionais e irracionais. É como se a inteligência deles fosse subestimada. Pega um cachorro, por exemplo, guia, e ele sai com uma pessoa que não tem habilidade visual. Gente, aqueles cachorros fazem assim, coisa você fala, meu Deus do céu, esse cachorro é mais inteligente que muita pessoa que tem a visão, né? Então, tem várias demonstrações ou amostras do que isso pode ser, mas nós ainda estamos meio desatualizados, na minha percepção, sabe? Sobre essa questão do o que esse animal consegue fazer, o que ele não consegue fazer, ou o que ele se dispõe. Na hora que você começa a trabalhar com os animais de uma forma diferenciada, principalmente uma maneira mais assim respeituosa, que, por exemplo, diante de um cavalo, se eu me coloco de uma forma muito prepotente, eu sou o gostosão da balachita, eu sou o que faz e aconteço, o cavalo pode até submeter ou não. Mas se eu chego com uma postura mais de acolhimento, menos agressão, muito mais friendly, né, mais amigável, a reação é outra. A relação é outra. E eu acho que talvez essa seja, na minha percepção, a grande forma de aprendizagem que nós temos com os animais. Sabe? Mudar essa forma, essa maneira, essa relação. E contar também não só com a energia deles, mas com a sua própria inteligência, né? Eu fico, às vezes, vendo vários vídeos que tem na internet com os cães pastores, né? Com os cães boiadeiros. Cara, impressionante, assim, você vê uma boiada enorme, 5, 6 cachorros dando conta. Outro dia eu vi um cara super legal, era um pastor e um border collie e uma manada, um monte lá de ovelhas. Ele só abriu a porteira, o cachorro foi lá, recolheu tudo, tiveram alguns que não quiseram ver ele vir. Ele foi. É espetacular. Imagina o quanto se poupa de trabalho, de energia e até mesmo de bem-estar para todo mundo, porque o animal, quando vê esse cão pastor ou esse cão boiadeiro, ele começa a respeitar. Então acaba que fica tudo meio harmônico, né? E são as inteligências de ambos, né? Se for, seriam os 3, digamos, a da ovelha, do cavalo, a do cachorro e a do próprio pastor. Isso é muito legal. E como que as pessoas fazem para te encontrar? Fala aí do teu Instagram, como que elas poderiam encontrar para que elas possam entrar em contato contigo. Tá. O meu Instagram é @Darko Magalhães. Darko é D-A-R-K-O Magalhães. Você pode me encontrar pelo site Darko Magalhães. Eu tenho um site muito bonitinho que está no ar. O que mais? Meu telefone, meu WhatsApp, se quiser entrar em contato direto, é 19 9 7100 7991. Maravilha. Tá bom? Tá ótimo. O que mais? Tem Facebook, tem tudo. Não, acho que se achar um... Você acha um, acha tudo. Você acha um ali, procura ali. Darko Magalhães lá no Google, tem tudo lá. Referências e tudo. Livro tá na Amazon. Que maravilha. Para quem quiser, tá acabando. Eu tô com a última caixa, eu preciso imprimir mais. Você só tem ele impresso ou ele também tá no e-book? Ele tem e-book, mas está em inglês. Mas para quem lê inglês, você encontra ele em e-book. E-book não, é Kindle. Tá. Em Kindle, né? Isso. Ou físico em português. Nossa, espetacular. E para a gente finalizar, você quer deixar alguma mensagem? Mensagem de amor aos cavalos, que eu acho que é coisa linda, fantástico. Também acho. É o motivo pelo qual eu tô vivo, sinceramente, assim. Então. Que resgate lindo esse teu. Essa tua história é muito bonita. Obrigado. Dos cavalos te motivarem e como a coisa foi num crescento, né? Assim, foi crescendo e você foi se envolvendo. Quando você percebeu, a relação de amor já estava estabelecida.
Quando eu vi, já estava casado lavando a louça. Assim. Ih, rapaz, já estava limpando o casco, fazendo cocheira. Que maravilha. E nós fechamos o nosso bloco hoje com o Darco Magalhães, e você, por favor, segue ele nas redes sociais. E se você ainda não segue a gente, acha em algum lugar aqui o sininho, aperta o sininho que aqui tem conteúdo porreta para você. Vem comigo!